Bom dia a todos, meu nome é Bruno e nesse vídeo nós vamos falar sobre uma atividade de física denominada o carro de brinquedo e o mundo real, onde nós vamos observar e analisar os movimentos de um objeto, aplicando os conceitos de velocidade média e também de aceleração. A primeira etapa da atividade foi fazer uma rampa, e agora no vídeo a seguir eu vou demonstrar como é que eu fiz isso e quais os materiais que eu usei. Bom, a rampa que eu fiz ela tem 3,5 metros. E os materiais que eu usei foram essas duas cadeiras para fazer 2 níveis de rampas. Essa fita aqui para fazer a demarcação dos centímetros, no qual eu utilizei 50 centímetros. O carrinho de brinquedo para descer a rampa. E também a trena para fazer a medição. O cenário que eu usei foi o corredor e também o tapete que eu usei para fazer a rampa. Eu fiz dois tipos de rampa diferentes, uma mais inclinada e outra menos inclinada. Essa aqui que eu estou demonstrando na foto é a mais inclinada, só para vocês entenderem de forma melhor. Cada pedaço de fita dessa demonstra 50 centímetros de distância do outro pedaço. Agora vamos para a parte interessante, onde nós vamos soltar o carrinho da rampa e anotar os tempos em que ele passa por cada pedaço de fita. Nós vamos repetir esse processo 3 vezes. Para medir os tempos do carrinho, colocamos um cronômetro do lado e colocamos o vídeo em câmera lenta, onde ele passa pela primeira fita em 0,33 segundos, na segunda em 0,56 segundos, na terceira em 0,74 segundos, na quarta em 0,87 segundos, na quinta em 1,04 segundos, na sexta em 1,19 segundos e na sétima em 1,37 segundos. Depois de tirado as medidas, colocamos todos os valores em um gráfico. Fazemos o mesmo na segunda e na terceira tentativa. Na segunda tentativa, os tempos foram de 0,33 na primeira fita, 0,56 na segunda fita, 0,71 na terceira fita, 0,87 na quarta fita, 1,0 na quinta fita, 1,16 na sexta fita e 1,34 na sétima fita. Depois disso, colocamos novamente os dados dentro de nossa tabela. Agora, na terceira tentativa, os resultados foram um pouco diferentes, com a primeira fita sendo 0,22, a segunda 0,50, a terceira 0,66, a quarta 0,79, a quinta 0,94, a sexta 1,10 e a sétima 1,29. Depois disso, colocamos novamente os dados na tabela e fazemos o tempo médio em segundos, ou seja, nós vamos somar as 3 tentativas e depois dividir por 3. Agora nós vamos fazer a primeira tentativa com a rampa menos inclinada. O carro passou pela primeira fita em 0,44 segundos, na segunda fita em 0,76 segundos, na terceira fita em 1 segundo, na quarta fita em 1,27 segundos, na quinta fita em 1,57 segundos, na sexta fita em 1,93 segundos e na sétima fita em 2,69 segundos. Depois transferimos os dados para a tabela e repetimos o processo com a tentativa 2 e também a tentativa 3. Depois fizemos o tempo médio. Depois de calculado o tempo médio, vamos começar a calcular a aceleração e também a velocidade média. Mas antes temos que dar uma revisada nesses conceitos. Vamos então começar com a velocidade média. Segundo o próprio Google, a velocidade média é uma medida da rapidez com que um objeto se desloca ao longo de um percurso, considerando a distância total percorrida e o tempo total gasto. A velocidade média ela vai se calcular dividindo a distância total percorrida pelo tempo total gasto para percorrê-la. Então vamos aplicar isso agora na nossa maior rampa. Nós podemos observar que ele percorreu 3,5 metros em um tempo total de 1,33 segundos. Então, como é que nós calculamos a velocidade média? Nós vamos dividir os 3,5 metros que ele percorreu nesses 1,33 segundos, que vai dar a nossa fração metros por segundo. Ou seja, ele vai percorrer 2,63 metros por segundo aproximadamente, ou 9,47 km por hora. Para descobrir quantos km por hora ele percorre, é só multiplicar por 3,6. Agora, analisando nossa segunda descida com a rampa menos íngreme,
nós percebemos que ele percorre a mesma distância, só que em um tempo mais comprido. Ou seja, vamos ver quantos metros por segundo ele percorre. Dividindo 3,5 metros por 2,67 segundos, isso dá 1,31 metros por segundo ou 4,72 km por hora. Dá uma grande diferença. Ou seja, dependendo da inclinação da rampa, vai dar uma grande diferença no nosso resultado. Agora vamos falar sobre a aceleração. Segundo o Google, a aceleração é calculada dividindo a variação da velocidade pela variação no tempo, onde o ΔV é a variação da velocidade e o ΔT é a variação do tempo. Eu vou dar dois exemplos em cada tabela. O primeiro exemplo vai ser do ponto de repouso, ou seja, o início da trajetória do carinho, até o primeiro metro percorrido, depois até o primeiro metro percorrido, até o segundo metro percorrido. Primeiro nós temos que descobrir o nosso ΔV, que é a variação da velocidade, onde nós vamos descobrir a velocidade média, ou seja, vamos pegar 1 metro e dividir por 0,54 segundos, ou seja, vai dar 1,85 metros por segundo. Depois vamos aplicar isso à nossa fórmula. Ou seja, quando o nosso carro percorreu 1 metro, ele conseguiu chegar à velocidade de 1,85 metros por segundo. O nosso ΔT ele vai ser o 0,54 segundos, que é o tempo que ele demorou para chegar nesse 1 metro. Ou seja, a aceleração vai ser 1,85 metros por segundo dividido por 0,54 segundos. Ou seja, a nossa aceleração vai ser 3,43 metros por segundo ao quadrado. A aceleração é sempre medida, segundo o SI, em metros por segundo ao quadrado. Agora vamos para a segunda parte, onde vamos medir a aceleração entre o ponto de distância de 1 metro e o ponto de distância de 2 metros. Primeiro temos que descobrir de novo o nosso ΔV, onde fazemos 2 metros dividido por 0,84 segundos, o que vai dar 2,38 metros por segundo. Agora o ΔV vai ser a velocidade final menos a velocidade inicial. Ou seja, a velocidade final vai ser 2,38 metros por segundo e a velocidade inicial vai ser 1,85 metros por segundo, dividido pelo ΔT, que vai ser o tempo final, 0,84 segundos, menos o tempo inicial, 0,54 segundos, o que vai resultar em 0,53 metros por segundo dividido por 0,30 segundos. Ou seja, a nossa aceleração vai ser de 1,77 metros por segundo ao quadrado. Agora vamos ir para o segundo caso na nossa segunda tabela. O nosso carro ele demorou 1,58 segundos para percorrer 2,5 metros. A gente vai ter que fazer primeiro a velocidade média para descobrir a aceleração. Então fazemos 2,5 metros dividido por 1,58 segundos, o que vai dar 1,58 metros por segundo. Então o nosso carro ele saiu do ponto de repouso e atingiu 1,58 metros por segundo em 1,58 segundos. Logo a gente vai dividir o nosso ΔV pelo ΔT, o que vai dar uma aceleração de 1 metros por segundo ao quadrado. Agora a segunda parte vai ser calcular a aceleração do ponto dos 2,5 metros até os 3,5 metros. Para fazer isso, nós fazemos de novo a velocidade média, onde vai ser 3,5 metros dividido por 2,67 segundos, que vai dar 1,31 metros por segundo. Depois de feito o cálculo da velocidade média, nós vamos aplicar o conceito da aceleração, que vai ser o ΔV dividido por ΔT, a velocidade final menos velocidade inicial, ou seja, a velocidade final vai ser 1,31 menos 1,58 metros por segundo, e o ΔT vai ser o tempo final menos tempo inicial, ou seja, 2,67 menos 1,58 segundos. Isso vai resultar em menos 0,27 metros por segundo dividido por 1,09 segundos. Assim, a aceleração vai ser de menos 0,25 metros por segundo ao quadrado. E assim nós concluímos a nossa atividade sobre o carro de brinquedo e o mundo real. Considerações finais.
Com esse trabalho eu consegui entender melhor os conceitos de aceleração e velocidade média. Para mim foi muito interessante a proposta da construção da rampa e também de saber quão rápido o carinho estava indo. No mais, eu não tive muitas dificuldades para fazer este trabalho e gostei bastante. Olá, meu nome é Christian, eu sou aluno do primeiro ano 1. Esse é meu trabalho de física sobre o carro de brinquedo e o mundo real. Bom, para fazer a rampa eu usei esses materiais, uma fita, uma drena e o carro de brinquedo. Para a rampa, eu usei um pedaço de papelão com 50 centímetros e para fazer o suporte de elevação da rampa, eu usei pedaços de madeira. O espaço reto que eu escolhi foi uma mesa. Com isso, eu peguei as fitas e demarquei um espaço, em uma distância de 50 centímetros de uma fita a outra, dando assim o espaço para o carro percorrer de 2 metros. Agora vamos ver na prática. Rampa alta. Bom, com isso eu gravo a descida do carrinho e com o cronômetro eu vejo quanto tempo ele demora para passar por cada fita. Faço esse processo 3 vezes. Após analisar as 3 tentativas, retirei as medidas, é o equivalente ao tempo que o carrinho levou para passar de uma fita a outra. Após isso, somei as 3 tentativas e as dividi por 3. Com o resultado da divisão, saiu o tempo mínimo que o carro levou para fazer a viagem. Agora vamos repetir o mesmo processo com a rampa baixa. Agora, repetir o mesmo processo 3 vezes. Aqui também, montei a planilha, somei, dividi por 3 e o resultado que saiu é o tempo médio que o carro levou para percorrer o percurso. Agora vamos falar sobre velocidade média. A velocidade média consiste em pegar a distância final e dividir pelo tempo final. Sendo nesse caso a distância final de 2 metros e o tempo final de 0,62 segundos. Como podemos ver aqui, a gente pega os 2 metros, divide por 0,62 segundos, resultando em 3,22 metros por segundo, ou 11,5 km por hora. E para descobrir quantos quilômetros por hora ele está andando, basta pegar 3,22 metros por segundo e multiplicar por 3,6, resultando em 11,5 quilômetros por hora. Com a rampa baixa também irei fazer, sendo a mesma distância de 2 metros, dividido pelo tempo final de 0,96 segundos. Como na anterior, vamos pegar o espaço final de 2 metros e dividir pelo tempo final de 0,96, resultando em 2,08 metros por segundo, ou 7,4 km por hora. Agora vamos falar sobre aceleração. A aceleração é calculada dividindo a variação de velocidade pela variação de tempo, sendo a fórmula ΔV, variação de velocidade, e ΔT, variação de tempo. Agora vou dar um exemplo de aceleração do carro ao passar por 1 metro, sendo o seu tempo médio de 0,38 segundos. Agora, botando em prática, nós pegamos o 1 metro e os dividimos por 0,38 segundos, onde o resultado é 2,63 metros por segundo. Esse 2,63 metros por segundo seria o ΔV. Agora que já descobrimos o nosso ΔV, que seria a variação de velocidade, vamos descobrir o ΔT, que seria o tempo, nesse caso 0,38 segundos. Com isso, nós vamos fazer 2,63 metros por segundo dividido por 0,38 segundos, resultando em 6,92 metros por segundo ao quadrado. A aceleração ela é sempre medida segundo SI por metros ao quadrado.
Agora vamos repetir o mesmo processo na rampa baixa, sendo a distância de 2 metros e seu tempo médio de 0,96 segundos. Agora, para descobrirmos nosso ΔV, vamos pegar o 2 metros dividir pelo 0,96 segundos, sendo o resultado de 2,08 metros por segundo. Agora vamos pegar o nosso ΔV, sendo 2,08 metros por segundo, e o dividir por 0,96 segundos, sendo o resultado de 2,16 metros por segundo ao quadrado. No mais, esse foi o meu trabalho. Não tive muitas dificuldades e muito obrigado pela atenção. Olá, meu nome é Diego e eu vou apresentar o meu trabalho de física sobre o carro de brinquedo e o mundo real. Para fazer a rampa, eu peguei um banco, inclinei ele e coloquei embaixo uma cadeira de apoio. Nessa parte eu estou cronometrando o tempo que o carrinho leva para chegar do ponto inicial até o ponto final. Para calcular a primeira tentativa, eu peguei 50 centímetros mais 50 centímetros, que dá 1 metro. Depois peguei 1,28 segundos mais 1,7 segundos e somando isso vai dar 2,35 segundos. Bom, colocando a fórmula ΔS sobre ΔT, vai ficar 1,0 sobre 2,35, que dividindo isso vai dar 0,42 milissegundos. Na segunda tentativa a mesma coisa, 50 centímetros mais 50 centímetros, que dá 1 metro. Aí aqui eu botei 1,20 segundos mais 1,2 segundos, que vai dar igual a 2,22. Colocando a fórmula ΔS sobre ΔT vai dar 1,0 sobre 2,22. Dividindo isso vai dar 0,45 milissegundos. Na terceira tentativa, a mesma coisa que nas outras tentativas. Novamente 50 centímetros mais 50 centímetros, que vai dar 1 metro. Aqui 1,32 segundos mais 1,16 segundos, que vai dar igual 2,48. Novamente colocando a fórmula ΔS sobre ΔT, que vai dar 1,0 sobre 2,48, que dividindo isso vai dar 0,40 milissegundos. Em dificuldades eu só tive em gravar o carrinho descendo, porque ele caía sempre pro lado, e também tive dificuldades em cronometrar o tempo certo. No mais, não tive muitas dificuldades. Bom dia, me chamo Elisa e esse é meu trabalho de física, o carro de brinquedo e o mundo real. O local escolhido foi o meu quarto com a ajuda da cama para apoiar a tábua. A tábua mede 1,70 m do início da marcação ao final da marcação mede 1,20 m e o tapete mede 1,56 m. A distância entre as marcações é de 30 centímetros. Os materiais utilizados foram fita métrica, caderno para anotações, régua, tesoura, pedaços de papel para fazer as marcações, um carrinho, o tripé para me ajudar nas gravações e utilizei 2 livros no final para segurar a tábua. Agora vamos para a parte prática do trabalho. De início, eu comecei utilizando a rampa menos inclinada e depois eu parti para a rampa mais inclinada. Em seguida, damos início à primeira tentativa.
essa é a tabela da rampa menos inclinada. A cada marcação que o carrinho ia passando, eu anotei os segundos em que ele passou, utilizando o cronômetro e colocando o vídeo em câmera lenta. Para descobrirmos o tempo médio, eu somei os 3 valores e dividi por 3, assim sabemos o tempo médio em que o carrinho levou para passar em cada marcação. E assim eu obtive o tempo médio que o carrinho levou para passar em cada marcação. Agora vamos para a rampa 2, onde eu deixei mais inclinada. Como feita na primeira rampa, repeti o processo na segunda rampa, marcando o tempo que o carrinho levou para passar em cada marcação. E assim eu obtive o tempo médio que o carrinho levou para passar em cada marcação da segunda rampa. E agora vamos medir a velocidade média, mas para isso vamos relembrar o que é velocidade média. A velocidade média é a razão entre a distância total percorrida e o tempo total gasto. A velocidade média é calculada dividindo a distância total pelo tempo total. Começamos medindo a velocidade média do carrinho na rampa menos inclinada, usando a distância total percorrida dividida pelo tempo total percorrido, que ficou igual a 1,5 metros por segundo ou 5,4 km por hora. E agora a velocidade média do carrinho na rampa mais inclinada. Distância total percorrida dividida pelo tempo total percorrido. Ficou igual a 1,8 metros por segundo ou 6,48 km por hora. E agora vamos descobrir a aceleração do carrinho. Mas antes precisamos relembrar o que é aceleração. A aceleração é a grandeza que indica o quanto a velocidade de um corpo está aumentando ou diminuindo ao longo do tempo. Ela pode ser positiva quando o corpo ganha velocidade ou negativa quando está freando. A fórmula básica da aceleração média é A igual a ΔT mais ΔV, em que ΔV é a variação da velocidade e ΔT intervalo de tempo. Para descobrir a variação da velocidade, utilizei a primeira marcação e o tempo em que o carrinho levou para passar dessa marcação. O resultado dividi pelo tempo, resultando em 1,60 metros por segundo, sendo esse o resultado da aceleração da rampa menos inclinada. Para descobrirmos a aceleração da rampa mais inclinada, utilizei o mesmo processo. Ou seja, dividi a variação da velocidade pelo tempo em que o carrinho levou para passar pela primeira marcação, resultando em 2,5 metros por segundo. E essa é a aceleração. Bom, e as minhas conclusões desse trabalho o que eu aprendi com a atividade? Eu aprendi que conforme maior a inclinação, maior será o movimento. Quanto menor a inclinação, menor será o movimento, menor será a aceleração. As minhas maiores dificuldades para executar esse trabalho foi editar. Eu não sou tão boa em edições, mas posso dizer que essa foi uma das minhas maiores dificuldades. E outra grande dificuldade que eu tive foi gravar, clicar no cronômetro e soltar o carrinho ao mesmo tempo. Mas eu consegui e estou muito feliz pelo resultado desse vídeo. Agradeço muito por quem ficou assistindo até o final e esse é o meu trabalho de física. Muito obrigada pela atenção. Bom, meu nome é Emanuele Araújo Moser, sou aluna do primeiro ano 1 e estou fazendo a tarefa de física. Como podemos ver, o tema é o caro de brinquedo no mundo real. Bom, nessa atividade,
O objetivo é ver a velocidade e marcar na tabela e ver o tempo médio total. Os materiais necessários que eu usarei é um carinho, fita, caderno para anotações e também trena. Aqui iniciaremos com rampa alta, fazendo 3 vídeos de 3 tentativas do carinho descendo a rampa. E também aqui, como podemos ver, os materiais utilizados para a rampa foi 2 tijolos, uma tapinha e outro negocinho para fazer a sustentabilidade, para ficar mais alto a rampa. Bom, aqui foi a primeira tentativa e o cronômetro dela foi esse aqui. Essa foi a segunda tentativa e os segundos dela foi esse aqui. Essa foi a terceira tentativa e esse aqui os segundos dela. Agora eu vou mostrar apenas o resto das tentativas de 1 metro, 1,5 metro e 2 metros, junto com os segundos delas. Agora que terminei a rampa alta, irei fazer com a rampa baixa, fazendo o mesmo processo. Bom, agora eu vou falar. A distância da fita foi 50 centímetros, a tábua foi 70. O espaço reto que eu usei foi a mesa. O suporte, como eu tinha falado antes, né? A distância das fitas foi de 50 centímetros, que juntando dá 2 metros. Foi, acho que 4 a 5 fitas que eu usei. Como podemos ver na tabela aqui, o tempo médio das tentativas, eu somei assim, ó, que nem na primeira tentativa, 1,92, 2,29 e 2,38, somando os 3 juntos, dividido por 3, deu 5,0 segundos. Já a velocidade média, a gente pega 2 metros e o final, né? Que é 7,49. Faz 2 dividido por 7,49, que dá 0,26 metros por segundo. Fazendo 7,49 dividido por 0,26, resultando 28 km por hora. Como eu já tinha mostrado os exemplos da velocidade média e do tempo médio da rampa alta, eu vou falar só da aceleração na rampa baixa,
porque é o mesmo processo anterior às explicações que eu fiz. Então, eu vou falar só da aceleração. Bom, a aceleração é o ΔV com ΔT. Eu fiz assim, 2 metros dividido por o valor, né, último, o total, 6,76, que é os segundos. O resultado é 0,29 metros por segundo. Aí a gente faz 0,29 metros por segundo, divide por 6,76, que o resultado é 0,04, que resulta 0,04 metros por segundo, que é elevado ao quadrado. Relembrando, claro, que eu não falei antes, mas o ΔV é a velocidade e o ΔT é o tempo. Na rampa baixa, eu não dei as mesmas explicações igual eu dei na rampa alta, pois é a mesma coisa. No mais, essa é a minha apresentação. Aqui o vídeo que eu tinha que fazer, a tarefa que eu tinha que fazer. E eu realmente tive dificuldades, porque eu não consegui compreender direito, mesmo tendo a folha ali com todas as explicações, não consegui compreender direito, mas nada que uma ajuda, uma simples ajuda, faz eu entender. No mais é isso. Obrigada pela atenção. Bom dia, meu nome é Enzo e eu vou apresentar o trabalho avaliativo de física. O objetivo é analisar os movimentos de um objeto, e para isso eu utilizei 3 rampas de inclinações diferentes e um carrinho, e eu vou medir quanto tempo cada carrinho demorou para descer cada rampa, e no final vou calcular a velocidade média. Esses foram os cálculos. Na rampa 1, o carrinho percorreu 33,4 cm por segundo. Na rampa 2, ele percorreu 83,4 cm por segundo. E na terceira rampa, ele percorreu 100 cm por segundo. A conclusão disso é que quanto mais inclinada uma rampa, mais velocidade o carrinho tem. Boa noite, meu nome é Gabriel e hoje eu venho apresentar aqui o trabalho avaliativo de física. Bom, eu vou falar um pouco sobre os objetivos. Observar e analisar os movimentos de um objeto, aplicando os conceitos de velocidade média, aceleração e movimento uniforme. Bom, hoje eu vou usar aqui um carrinho e a nossa rampa, né, que é meio improvisada, mas tá bom. Bom, professor Luiz, um desconto a nota. Então, aqui eu estou usando um caderno e aqui também umas folhas de papel que minha mãe comprou e a fita métrica e fita... agora esqueci o nome. Bom, vamos para a primeira altura da rampa agora. Agora vamos para a segunda altura da rampa. Agora vamos para a terceira altura da rampa. Bom, agora nessa tabela aqui eu calculei o tempo médio das 3 alturas. Bom, essa aqui foi a primeira, essa aqui foi a segunda e essa aqui foi a terceira. E esse foi aqui, foi o tempo médio. Bom, depois de ter calculado toda a distância média e tudo, agora eu fiz o cálculo da velocidade média. Bom, foi essas 3 aqui que deu. Da primeira tentativa deu essa, da segunda deu essa e da terceira deu essa. A rampa era alta, mas o carrinho ia embalando, né? E quanto menor ela ia, ele ia diminuindo a velocidade. Bom, a minha maior dificuldade foi a falta de material e também um pouco a falta de aprender um pouco a matéria, mas ali eu consegui dar uns pulos, talvez eu fiz certo, ainda não sei, né, professor? Mas, bom, por isso eu consigo aprender bastante coisa, tipo como calcula, como a distância funciona, as coisas assim que era para ter aprendido eu consegui. Bem, boa tarde, meu nome é Gustavo Vanzi, da série Primeira 1, e hoje eu vim apresentar aqui o que eu fiz no nosso experimento de física sobre calcular a velocidade média de um carrinho de brinquedo, meio que uma experiência só, né, um experimento. Aqui eu fiz uma rampa bem simples com o que eu tinha, um caderno, botei um penal de suporte e uma trena para fazer a medida.
Oi, meu nome é Julia Kozlowski, sou do primeiro ano 1 do ensino médio e hoje eu vim apresentar meu trabalho de física sobre o carinho de brinquedo e o mundo real. O objetivo é estudar o movimento do carinho, usando o conceito de velocidade, aceleração e movimento uniforme. E para esse trabalho eu usei um carinho, a fita para marcar as distâncias e uma trena para medir. E aqui eu tô mostrando a rampinha que a gente fez para o nosso carinho andar. Esses foram os tempos que eu anotei para cada distância, fiz o teste de 3 vezes para cada ali distância. Com os dados, consegui calcular a velocidade média usando a fórmula igual a distância dividido pelo tempo. E também eu percebi que a distância aumentava, né? O tempo ia aumentando cada vez mais. A velocidade média mudou um pouco, então o movimento foi quase uniforme no início. Quando eu aumentei a inclinação da rampa, o carinho ficou mais rápido e a velocidade aumentou e o movimento ficou acelerado. Com essa atividade, eu aprendi a medir o tempo e calcular a velocidade de um objeto. A parte mais difícil do trabalho foi ter a conclusão certíssima do tempo que tinha nas distâncias do carinho descendo, mas a gente fez umas 3, 4 vezes para cada um e foi uma experiência legal. E aqui foi o local que eu escolhi para fazer o meu trabalho de física, que é a tampa da caixa de lenha aqui de casa. Eu usei as fitas para marcar a distância 20 centímetros, 40 centímetros, 60 centímetros, 80 centímetros e 1 metro. Aqui eu tinha o meu ponto de início do meu carrinho, que eu colocava o meu carrinho aqui e soltava. Aí eu tinha que estar com o cronômetro, então eu precisei de ajuda de uma outra pessoa para parar o cronômetro para saber quanto tempo eu chegava em cada dessas marcações. Foi essa uma das partes mais complicadas, porque às vezes o carinho decidia ir pra lá, ir pra cá, às vezes a gente não conseguia parar, então teve várias dificuldades nessa parte aqui mais, de resto foi até mais tranquilo. Eu fiz 3 vezes para cada distância aqui que tem marcada o teste e fui indo assim, fazendo, até chegar lá no 1 metro. Aí depois que eu acabei todas as medições dessa aqui, nessa inclinação assim, eu inclinei ela um pouco mais aqui na escada que tem aqui em casa. Fiz a mesma coisa, as 3 vezes cada distância que tinha aqui. E por conta da inclinação que a gente fez na rampa, deu para perceber bastante nos cálculos ali que eu apresentei a diferença, né, da velocidade do carrinho. Pode ir? Então, esse foi meu trabalho de física, espero que eu tenha deixado com bastante clareza tudo que pedia. E professor Luiz, fique com esse dia ensolarado. Bom dia a todos, meu nome é Renata Bernardes e hoje eu vim apresentar o trabalho de física denominado Caro de Brinquedo e o Mundo Real. O objetivo desse trabalho é observar e analisar os movimentos de um objeto e aplicar os conceitos de velocidade média, aceleração e movimento uniforme. E eu vou começar mostrando como é que eu fiz o meu trabalho e o cenário dele. Bom, os materiais que eu usei foram fita, uma fita métrica, um carinho de brinquedo, um ferro para apoiar, para fazer a rampa mais inclinada, uma tábua e o tapete que eu escolhi. Aqui é um pouquinho do processo de como eu montei ela, no caso, como eu medi ela, usando a fita métrica com o auxílio da minha mãe. E eu usei a distância de 20 centímetros de cada uma das fitas. E aqui eu coloquei as fitas no tapete. E aqui a rampa com todas as fitas já coladas e medidas nela. Agora iremos iniciar o nosso trabalho com a rampa 1, que é a rampa menos inclinada. Aqui eu apenas coloquei o vídeo da rampa com o carinho em câmera lenta junto com o cronômetro, deixei o cronômetro e coloquei as cores para indicar quando o carinho passa por cada uma das fitas.
Após a terceira tentativa, eu já montei a nossa tabela colocando os tempos e depois eu fiz o tempo médio, que eu fiz somando as 3 tentativas e então dividindo por 3. Após a tabela da rampa 1 estar completa, eu já pude partir para a rampa 2, que é a mais inclinada. Eu inclinei ela com o auxílio de um ferro e mais um pedacinho de tábua. Com todas as tentativas já completas, inclusive da segunda rampa, eu fiz o mesmo processo da primeira tabela e adicionei os tempos, e o tempo médio eu fiz com o mesmo processo de cálculo, para então poder falar sobre a velocidade média. Agora iremos ver sobre a velocidade média, mas antes vamos relembrar o que é a velocidade média. A velocidade média, como já estudamos em sala de aula e como diz o Google, é uma grandeza que relaciona a distância total percorrida por um corpo ao tempo total gasto para percorrê-la. Aqui está sua fórmula. Além disso, seu cálculo considera apenas o deslocamento total e o tempo total gasto. Ela desconsidera qualquer variação na velocidade durante o trajeto. Agora que sabemos o que é velocidade média, eu fiz o cálculo dela, da tabela 1, que é a rampa menos inclinada, dividindo a distância pelo seu tempo, que é 1,2 metros dividido por 0,77 segundos, que resultou em 1,55 metros por segundo, ou se multiplicarmos por 3,6 para transformar em quilômetros por hora, resultava em 5,6 quilômetros por hora. Eu então vim calcular a velocidade média de um dos trechos da rampa mais inclinada, que é a rampa 2. Eu usei a mesma linha de raciocínio e os mesmos cálculos, né? A mesma fórmula. E eu peguei o trecho que dava 1,2 metros, que a gente divide por 0,79 segundos, ou seja, a distância dividido pelo tempo, que resultava em 1,5 metros por segundo, ou, se a gente multiplicar por 3,6 para transformar em quilômetros por hora, resultava em 5,4 quilômetros por hora. Agora que já vimos um pouco sobre a velocidade média, a gente pode ver um pouquinho sobre a aceleração, que também é uma das propostas do trabalho. Eu, então, vou mostrar um pouquinho sobre o que é aceleração para a gente dar uma relembrada. Bom, a aceleração. A aceleração é um conceito que é muito importante na física, já que ela é a variação da velocidade de um corpo. Em outras palavras, a aceleração é uma grandeza vetorial que indica a variação da velocidade de um corpo no tempo. No caso do módulo de aceleração ser constante, o movimento será uniformemente variado. Dessa maneira, quando há aumento da velocidade instantânea, o movimento é acelerado, e quando há diminuição de velocidade instantânea, o movimento é retardado. Por exemplo, se eu estivesse acelerando um carro, ela poderia ser positiva, e se eu estivesse freando um carro, por exemplo, ela poderia se tornar negativa. Eu também coloquei ali no ladinho essa fórmula, que seria A igual à velocidade final menos a velocidade inicial dividido pelo tempo. Esse ΔV é a variação da velocidade e esse ΔT é a variação do tempo. Bom, agora eu vou mostrar como é que eu fiz a continha, né, da aceleração. Eu peguei também o auxílio da tabela, que é a tabela 1, da rampa menos inclinada. Aí a gente precisa começar descobrindo a nossa velocidade média. Eu escolhi partir ali da minha primeira medida, né? Então, 0,2 metros, que é, né, ali o quanto eu percorri, dividido por 0,15 segundos, que é igual a 1,33 metros por segundo. Ali é a velocidade média que a gente já viu, né? Porque esse vai ser o meu ΔV. Aí eu peguei, ou seja, né, quando o nosso carinho percorreu 0,2 metros, a gente conseguiu alcançar a velocidade de 1,33 metros por segundo. Então, eu vou pegar ali o meu ΔV, que é isso que a gente acabou de fazer, e dividir pelo meu ΔT, que é o tempo, os segundos, que é 0,15.
porque esse vai ser o meu ΔV. Aí eu peguei, ou seja, né, quando o nosso carinho percorreu 0,2 metros, a gente conseguiu alcançar a velocidade de 1,33 metros por segundo. Então, eu vou pegar ali o meu ΔV, que é isso que a gente acabou de fazer, e dividir pelo meu ΔT, que é o tempo, os segundos, que é 0,15, o que resultou em 8,88 metros por segundo quadrado. Para a rampa 2, eu apenas repeti o mesmo processo, que foi de descobrir a velocidade média, então aplicar a fórmula da aceleração, que resultou em 3,73 metros por segundo. Bom, concluindo um pouquinho mais sobre a aceleração, que é o que a gente está vendo, para mim ela foi uma das partes mais difíceis inclusive, né, porque eu acho um pouco difícil de entender os conceitos dela, mas a gente consegue observar que tanto por conta da inclinação da rampa, a velocidade acaba por aumentar, né? E se o cara acelera, a gente vai perceber isso na variação do tempo ali da velocidade, no que vai resultar na nossa velocidade média e na nossa aceleração. É algo que a gente realmente consegue perceber que não vai passar despercebido, algo do tipo, né? A mesma coisa se ele desacelera, que é o caso que aconteceu em algumas partes do nosso experimento, como a gente pode ver, inclusive, né? E eu até tentei calcular uma aceleração média, mas eu não consegui muito bem, então eu achei melhor estudar mais antes de tentar calcular ela e acabar calculando errado. Mas agora eu vou falar um pouquinho sobre a conclusão do trabalho em si. Bom, para a conclusão final do trabalho de física, eu acho que eu queria pontuar em primeiro lugar que eu achei a proposta muito legal, porque eu gosto muito de editar vídeos, eu gosto muito desse tipo de coisa, então acho que o professor ter levado uma coisa assim que traz dificuldade para algo que é mais próximo da gente, como a tecnologia, como os vídeos, como essa parte, eu acho que me fez muito bem, até no processo de aprendizado. Eu confesso que eu tive muita dificuldade com a aceleração. Eu ia fazer o desafio, só que eu acabei não conseguindo fazer ele como eu queria. Então, eu senti que eu não estava pronta para realmente chegar ou fazer um cálculo tão perfeito. Então, eu decidi não adicionar ele ao vídeo, mas em geral não foi tão difícil quanto eu esperava. Foi mais divertido e foi uma ótima oportunidade de aprendizado realmente. Eu pude observar várias coisas e tive um tempo para aprender e focar só nessa parte da física. Então, realmente eu adorei o trabalho. Eu gostaria de agradecer pela atenção, por você ter visto o vídeo. E muito obrigada. No mais, seria isso.